uns 40 minutos a uma então hora. é rápido. Sim. E é uma dessa? Bom, nesse caso, né, a gente tem lasers, dentro dessa classe de lasers, que é switched, existem vários lasers, cada um com uma afinidade por uma cor diferente. Então, às vezes é mais demorado você trocar ali os mecanismos, né, para atingir primeiro a cor vermelha, depois a cor azul, depois a verde. E a ordem tem que ser essa? Não. Depende da tatuagem. Qual a pior cor para tirar? Azul claro e verde claro são tatuagens difíceis, mas com a máquina específica. Azul claro e verde claro, você vê que a gente não sabe nada mesmo na vida. Eu ia jurar que era o azul escuro, o vermelho. Azul escuro, vermelho e preto são cores moles, fáceis. Agora, existem máquinas específicas para essas cores, né? Então, o laser de rubi, por exemplo, é um laser que tem alta afinidade pela cor verde. Trabalha a cor verde com muita facilidade. Algumas máquinas mais difíceis, são mais raras. Você tem que ter um equipamento. O equipamento é esse? Essa aqui é uma plataforma italiana e dentro dela eu tenho dois tipos de lasers. Um que é o NDYAG, que é switch, que trata cores pretas, né? E no outro comprimento de onda trata a cor vermelha e seus derivados, né? Enfim, laranja, marrom. Mas também tem o laser de rubi para tratar essas outras cores. E o azul claro e verde claro? O laser de rubi trata basicamente relativamente bem a cor verde clara. O azul claro, eu acho que é difícil para qualquer tipo de laser que é switch. O azul claro é o mais difícil de todos, então. Essa é a minha experiência. E aparecem, as pessoas que querem tirar tatuagem, em geral, se desencantaram com a pessoa. Bom, por que tem que um perfil, né? Hoje em dia, concursos públicos variados, né, às vezes não permitem tatuagem, e eles vêm para tratar antes do exame médico, né? Mas a maioria dos pacientes são pacientes que fizeram muito jovens, né? Acho que assim, tem realmente uma idade, os 18, 20 anos, assim, é uma idade chave ali, né? E também o amor, né, Leda? O amor faz coisas, enlouquece as pessoas, né? Pessoas que tatuam o nome do parceiro na época e uma hora acaba. E o parceiro novo fica bravo. Pois é. E fica aquele ali, né, no meio, atrapalhando. Tem paciente que então, às vezes... O mais frequente é tirar o nome do parceiro, da parceira? Nome do parceiro. Acho que entre esses três, essas três causas são as causas principais. Não tem uma estatística correta, não, mas são bem comuns. São todos bem comuns. E você começou a fazer isso por quê? Porque as pessoas precisaram te... Eu sou dermatólogo. Não, sim, você é dermato, mas você procurou esse equipamento? Eu sempre gostei muito de laser, né, dentro da minha área. Né? Existem lasers para tratar... Tudo. Tumores vasculares, né? Cabelo, nervos, cabelo, para... Alguns. Mas uma vez eu atendi uma paciente e o drama dela com relação à tatuagem me tocou um pouco e decidi investir mais nisso, né? Estudar mais o assunto. E dá para contar o drama? Ou não? Acho melhor não, Leandro. Era uma tatuagem numa área íntima, né? Uns dizeres íntimos também, enfim. E aí você ela... Você conseguiu tirar? Bom, nessa época eu não tinha começado ainda, né? E eu acho que ela procurou outra pessoa na ocasião. Ah, tá. Mas ela que despertou. Isso foi em 2010, né? Mas isso que despertou em você o interesse pela tatuagem. E hoje em dia você tira muitas tatuagens? As pessoas estão tirando, porque as pessoas estão fazendo mais tatuagem, eu acho, né? Acho que sim, acredito que sim. Tem pouca informação também. A minha mãe fala muito isso, na verdade. O tanto de gente que ela vê tatuada agora do que antes, assim. Não tinha muitas pessoas tatuadas. Assim, meus pais, esse comentário é frequente pelos meus pais. Por isso que mais velhos. Por isso, porque as pessoas mais velhas como eu é que vão saber, né? Exatamente. Você não sabe, claro, na sua geração as pessoas se tatuam. Né? Mas eu acho que hoje se tatuam, você tem essa impressão? Mas eu tenho essa impressão, sim. Da mesma forma, sim. Acho que o Brasil é um país que deve ser, assim, não sei, você que viaja mais, né? Estatística, assim, você acha que o Brasil tem muita tatuagem? Gente tatuada, tem sim, tem bastante. Mas eu acho que deve perder totalmente para Londres, para lugares assim mais modernos. Tem bastante também, tem muita. Tem uma migração muito forte que acontece para lá, de tatuagem, não é? E o que muda muitas vezes, assim, também é o tipo... Sabe, meio que o perfil de tatuagem, assim, muito normal você ter uma tatuagemzinha pequenininha e tal, e às vezes você tá em Londres, você tem, tipo,
clientes que são colecionadores de tatuagem, que viajam o mundo inteiro para ir no artista específico, para, sabe, fazer uns projetos muito, muito pertinentes, assim, com todos eles. Então muda um pouco esse perfil. E o objetivo da pessoa, nesse caso, seria ter o corpo todo tatuado? Bom... É um casa-cor do corpo, né? Assim, sim. Cada arquiteto fez um pedaço, é isso? Sim, sim. Olha que loucura, hein? Às vezes, na verdade, os artistas trabalham juntos também, sabe? Em um projeto. Não acontece toda hora, mas às vezes sim. E as pessoas sofrem muito. Já estão sofrendo porque estão mexendo num vespeiro que é aquele passado ali, né? Está tirando o nome do amor da sua vida, que já foi, né? Já tem um emocional envolvido. Sim. Aí você ainda vai sentir dor. A dor, como eu te disse, né? A anestesia realmente é uma das grandes invenções aí da área médica, né? Mas com relação à dor, não é um fator limitante, né? É lógico que a anestesia em si, uma anestesia injetável, não é uma massagem nos pés, mas transforma esse tratamento muito doloroso num tratamento tolerável. A gente tem um VT que é você removendo tatuagem, é isso? Sim. Vamos ver? Aí a agulha quente. Dá cheiro de queimado? Tem um cheiro peculiar, assim, eu acho que é a tinta mesmo queimada, né? Ai, só o barulhinho já dá um nervoso, né? Mas não tem que fazer assim várias, porque a tatuagem às vezes tem várias sessões. Para retirar não tem várias sessões. Sim. Em média, são 6 a 10 sessões, né? Mas a gente tem tatuagens cosméticas, por exemplo, de sobrancelha, saem com 3 a 5 sessões, né? Por que a pessoa tira uma tatuagem de sobrancelha? Porque ficou torta? Porque não gostou, ficou torta, às vezes quer mudar o design. Com o tempo você sofre a ação da gravidade, digamos assim, ocorre flacidez dos músculos da pele, da fronte, então a tatuagem você pode ir mudando um pouco de lugar, né? Enfim, eu pego muitas pacientes insatisfeitas com aquele primeiro design mesmo, sabe? Então uma indicação de outra época maldada, também, né? Uma indicação maldada, digamos assim. Porque é de outra época. Se você fez uma tatuagem há 20 anos atrás, o mundo mudou pra caramba, a tatuagem mudou pra caramba. Sim. O que tá, bom, o caminho agora da tatuagem contemporânea é uma coisa que está acontecendo que nunca se teve antes na história da tatuagem, no meu ponto de vista. As portas estão completamente abertas para você entrar nisso da forma que você quiser. Então, sim. E quando você saiu da faculdade e falou para sua família, não vou seguir, né, uma carreira de pintor, que já é uma carreira complicada do ponto de vista econômico, assim, claro que na hora que estoura é genial. Exatamente. Mas até ser, né? Eu vi ontem na Folha de São Paulo que um guinhar foi vendido por 7 milhões. Sim. Né? Então, é claro, né? Sim. Você tem os bambambãs, mas você tem um monte de pintor também que não ganha dinheiro, como toda a profissão. Sim, exatamente. Quando você falou, você é um tatuador, como é que foi a reação? Foi muito bacana. Meu pai sempre me deu muito suporte, assim, em qualquer decisão que eu tivesse. E ele sempre me falava assim, bom, você faz o que você quiser, mas seja o melhor. Não ser melhor, mas, né? Ter essa contribuição com a tatuagem, eu acredito, assim. E aí você se empenhou nisso? Sim, me empenhei nisso. E minha mãe, mesma história também, então... E como é que é com você, Luísa? Você chegou em casa e falou, olha, adorei fazer desenho industrial, foi isso que você fez? Não, desenho industrial não foi minha paixão foi tatuagem mesmo. Não, sim, mas você fez a faculdade. Sim. Aí você terminou a faculdade? Terminei. E falou, olha, eu vou fazer mesmo tatuagem. Sim. E o mundo caiu ou o mundo ficou no lugar? Bom, minha família é de artista, então assim, meus pais sempre me apoiaram, sempre achando, se é isso que você quer, vai fundo e corre atrás, né? Corre atrás. E nunca ficaram bravos nem com a sua própria tatuagem, ou com as suas? Você também tem várias? Não, tenho poucas, Eu te perguntei já isso, 3, Já. É tranquilo. Mas assim... Você não vai tatuar o corpo todo, não? Não pretendo. Você vai? Eu faria nesse esquema de colecionador. De ter o artista X que eu admiro o trabalho, que eu gostaria de ter o trabalho dele na minha pele. Mais ou menos assim. De coleção. Sim.
Então acho que você ainda vai ter muita tatuagem para tirar ao longo da vida, porque muitos farão, né? Exatamente. É da vida. Né? Agora, essas histórias de amor devem ser as que mais rendem tirar a tatuagem. Dá para fazer um belo livro. Porque são as histórias, essas aqui não são do Marcelo, né? Mas eu vou mostrar como é que fica, ó, porque você tem uma tatuagem aqui, tá vendo? Essa é a cor pior. Não, a preta é a melhor cor. Não, para tirar... A cor é melhor. Essa é preta, não é azul clarinha, não? Não, esse é um preto envelhecido. Ah, tá. E aí tiram até assim as pequenininhas, né? Essa atrapalha no trabalho? Em que sentido? No sentido de um concurso, uma coisa assim. Olha, eu acho que eles são bem rígidos com relação a isso, mas você levando uma declaração, dizendo que está em processo de retirada de tatuagem, alguns pacientes já conseguiram assumir seus concursos com essa declaração, com esse atestado, né? Mas então eles são rígidos, tatuados. Alguns concursos são bem rígidos. É lógico que varia muito também do tipo de tatuagem, né? Uma tatuagem ofensiva para a corporação, eu acho que eles não admitiriam, assim, né? Mas esse processo legal, eu não sei como funciona muito bem, mas alguns pacientes eu sei que conseguem assumir seus concursos, mesmo não tendo terminado ainda o tratamento. Deve levar um atestado que está fazendo. Sim. Tá certo. E a tatuagem surgiu no mundo por quem? Alguém sabe a história da tatuagem? Bom, tem, já descobriram utensílios da Idade Paleolítica, de Homem da Caverna, né, mesmo, que serviria para tatuar, mas tem múmias assim de Egito Antigo, Idade do Bronze, né, já acharam múmias da Idade do Bronze tatuadas, né, então é algo muito antigo. Exatamente, Marcelo falou tudo. Mas uma tatuagem mais da forma que a gente entende hoje, e mesmo assim tem sofrido alterações, assim, é uma coisa que começou com marinheiros americanos e essa coisa toda, assim. Que daí já é uma visão muito mais moderna de tatuagem. Então depende da entrada histórica que você está tendo nisso. Você pode assumir uma como a do Marcelo, você pode assumir uma... Dos marinheiros tem várias formas de onde começar a história, né? Sim, exatamente. Qual o período que você quer ver. Então depende do que você vai considerar, assim, como tatuagem, né? Ok. Intervalo, a gente volta já. Sem Censura, um programa da TV Brasil. E a gente aqui falando de tatuagem o tempo todo, e não é com o Arnaldo Branco todo tatuado, não falou nada, tá ali com o braço quieto, distraído. Mostra aí o braço pra gente ver a tatuagem, é um braço inteiro, né? E por dentro, e os dois, e por dentro e por fora, o de lá já tá cheio. Não, o de lá tá dominado. Sim. Na verdade, eu não tenho muita opinião sobre o assunto, eu gosto de tatuagem, assim. Engraçado, eu vejo as pessoas perguntando, se você se arrependeu, eu tenho algumas que eu já me arrependi, assim, eu não faria hoje em dia. Mas eu já fui esse cara que teve essa tatuagem. Então, pra mim, assim, eu acho assim, as pessoas apagaram, pra mim não faz o menor sentido. Assim, pra mim, realmente eu acho que uma pessoa que tatua o nome de um namorado e depois se arrepende, talvez aí ele tenha esse caso. Mas eu nunca cheguei a fazer uma loucura dessa. Eu sempre fiz tatuagens baseadas em desenhos que eu gostava na época. Mudei um pouco de opinião a respeito deles, mas, tudo bem, deixa aí. Mas é o que você falou, retratam sua época, viraram são repórteres do seu tempo, né? Parece assim, aquelas pessoas que tentam esconder o passado, eu gostava de uma banda, agora tem vergonha disso e tal. Não, imagina, eu fui esse cara, não tenho vergonha desse cara, assim, e na verdade, assim, uma parte das vezes eu penso assim, uma parte das vezes eu não estou vendo nas minhas tatuagens, quem vê são os outros, assim, talvez, assim, os outros é que julguem mais duramente do que eu, porque eu, geralmente, eu tô em outra, não estou me olhando no espelho direto. Bom, e você é um organizador de livros, é um roteirista, é um profissional da palavra. Sim.
E essa paixão pela tatuagem não tem nada a ver com a sua vida profissional, é totalmente pessoal. Não, assim, inclusive eu sou desenhista, né, eu sou cartunista, só que meu desenho é horrível, assim, eu desenho muito mal. Faço quadrinhos, eu até publico bastante e tal, tenho livros publicados, boa parte deles esgotados, só que o meu desenho é horrível. Então, tipo, é engraçado que as pessoas perguntavam, você nunca tatuaria um desenho de um personagem seu, alguma coisa assim? Eu, nem de jeito nenhum, eu sei que são feios, assim, eu já não gosto deles de cara. E assim, a oportunidade de fazer adaptações literárias e tal, eu acho muito boa, porque geralmente eu trabalho com alguém que os desenhos gosta e tal. Por exemplo, o Gazelli é um cara que eu acho maravilhoso o trabalho dele, sempre gostei. Então, é isso. A tatuagem, desenho é uma coisa que eu gosto, adoro dos outros. Assim, os meus próprios desenhos é horrível, eu acho que não gosto. Mas as suas tatuagens, você escolheu o desenho? Escolhi, assim, boa parte das vezes eu me deixei levar pelo próprio tatuador, assim, que às vezes eu chegava com uma ideia e ele dizia assim, cara, de repente não era melhor assim, e geralmente eu sou aberto a sugestões, assim, se o cara mostrar uma ideia que parece melhor que a minha, eu aceito na boa, não tem problema com isso. Bom, você pegou Graciliano Ramos, Vidas Secas, e transformou numa história em quadrinhos. Por que Vidas Secas? Porque você considera importante? Vidas Secas, não, na verdade foi uma encomenda da editora, mas assim, eles acertaram porque eu sou muito, muito fã do Graciliano. Eu adaptei dois autores, adaptei já Nelson Rodrigues, né? Vestido de Noiva e Beijo no Asfalto, e acho que por conta desse trabalho, que a editora me conhecia, me chamaram para fazer o Graciliano. E assim, são dois dos meus autores favoritos e assim, adorei fazer. Vidas Secas é um livro que eu li, inclusive foi daqueles leitura obrigatória no colégio e tal, mesmo assim, mas eu me lembro disso, de ser um dos primeiros livros que assim, me pegaram, apesar de ter sido uma encomenda assim, de leitura. Então eu gosto muito dele, eu gosto muito da história dele, do fato de que ele foi prefeito de uma cidade e graças aos relatórios que ele fazia sobre a prefeitura, em Palmeira dos Índios, que era uma cidade super pobre e tal, e ele fazia os relatórios dele, e eram tão bem escritos que resolveram usar, enfim, testar ele como ficcionista. Então eu gosto muito deles de uma forma geral, assim. Meu pai trabalhou com ele, eu descobri isso lendo a biografia dele. Meu pai era jornalista ele foi na época ele trabalhou no Correio da Manhã, chegou a ser secretário, mas quando ele começou ele era Foca, e eu lendo uma biografia vi que engraçado, meu pai, que depois virou também crítico literário, trabalhou com ele, assim. Engraçado, eu soube que meu pai trabalhou com muita gente, quando eu era criança, às vezes o Drummond ligava lá para casa, eu atendia o telefone e tal. Mas o Graciliano eu não sabia, eu soube pela biografia. Seu pai conheceu o Graciliano, então? Conheceu, mas eu não tive nem oportunidade, meu pai morreu quando eu tinha 15 anos, então eu não tive nem oportunidade de conversar sobre isso. Eu até conversei sobre o Drummond, a gente era um amigo dele, assim, ou sobre Nelson Rodrigues, porque acho que até ele era até um pouco, eu gostava muito dele, porque o Nelson Rodrigues tinha uma bronca com o Drummond, então meu pai era do lado do Drummond e tal. Mas o Otto Maria Carpo, meu pai trabalhou com muita gente legal, assim, mas eu conversei, assim, quando eu era criança, eu comecei a ler por causa do meu pai. Meu pai tinha uma biblioteca gigantesca, crítico literário, e eu vi ele sempre lendo, eu achava, isso é uma coisa que adultos devem fazer para se divertir, né? Eu fui meio enganado, achar que todos os adultos leiam pra caramba e tal. Então eu comecei a ler muito cedo, então eu gostava de trocar ideias com meu pai sobre autores e tal. E Graciliano eu nunca toquei nesse assunto, engraçado, apesar de eu gostar de Graciliano, de ter lido os livros, quer dizer, pelo menos uns 2 ou 3, assim, na altura que ele morreu e tal, mas eu nunca cheguei a conversar sobre o fato de ele ter conhecido o Graciliano especificamente. E aí te chamaram para esse projeto ou você chamaram por uma coincidência, assim, na verdade eu conhecia o meu trabalho, me chamaram para fazer, porque eu já tinha feito as adaptações e acertaram um cara que é, assim, aficionado pelo autor. E é isso, o Graciliano, e assim, engraçado que quando você faz uma adaptação dessa, você sente meio como um artista de rua copiando um quadro maravilhoso, assim, porque você tem que... assim, beleza, assim, como você vê, como o filme do Nelson Pereira dos Santos é um filme maravilhoso, assim, ele é outra coisa, ele é um livro transformado em outra coisa, em outra linguagem, com a mesma maestria, foram 2 mestres conversando e tal. E aí você sente assim, será que eu estou à altura desse trabalho, tal, à altura dessa tarefa e tal?
Mas eu me refugio um pouco no fato que o quadrinho é considerado assim, uma arte menor. Então, ok, então vou fazer uma coisa mais para quadrinhos e tal. E quando você diz que não desenha, então você não participou em nada das ilustrações? Não. Eu fiz o roteiro, assim, assim, eu sempre escrevo o roteiro já falando, assim, quando o quadro não tem diálogo, fazendo essas marcações e tal. Mas deixando liberdade para o autor. Quando ele achar que, de repente, é uma questão de respiro, ele precisa de um desenho a mais, outra coisa e tal. E o Guazelli, como ele é um mestre, ele já fez muito mais adaptações do que eu deixei, obviamente, assim, olha, Guazelli, tá aí o roteiro, mas também se você quiser fazer qualquer alteração e tal. Mas ele até foi bem fiel, assim, depois eu estava lendo. Isso aí. Assim, uma coisa engraçada de você fazer uma adaptação literária é que você fica com muito medo de cortar o que não pode ser cortado. Você quer sempre tentar chegar no máximo no osso daquela estrutura, porque você tem que diminuir o texto de qualquer forma, mas você não pode, obviamente, deixar de fora o que é sensacional no texto. Então, você trabalha um pouco, sempre com um certo receio. Você sente quase um cirurgião fazendo uma cirurgia plástica ou transformando ele em outra o livro, né, que é perfeito, assim. Aliás, qualquer coisa, qualquer adaptação literária é um problema. Quando você tira uma frase, assim, quando você mexe Nelson Rodrigues, você tira uma frase de Nelson Rodrigues, você diz, nossa, eu estou fazendo um serviço à humanidade, mas enfim, é necessário para a adaptação para o meio. E, assim, é muito engraçado quando você faz isso, é um trabalho muito técnico, né? Mas depois, quando você lê, eu acho que a emoção fica, porque o livro é tão bom, a história é tão maravilhosa que você, sei lá, eu quando eu peguei para revisar, eu chorei. Eu acho muito lindo esse livro. É que Graciliano também é importantíssimo na vida de quem mexe com a palavra. Né? Uhum, sim. Sei lá, eu acho todo estudante de jornalismo aí, eu não sou nem um pouco democrática, devia ser obrigado a ler Graciliano. Porque facilita muito a sua vida, até porque vai obrigar o primeiro livro. Né? Uhum, sim, mas eu acho que Graciliano... Quando ele começar, ele vai embalar, porque é irresistível. Né? É conciso, é claro, é forte. O Graciliano tem isso, ele tem uma concisão que eu acho que ele fala ao público mesmo jovem. Assim, eu gostei do livro justo por isso. Eu me lembro que a história sendo contada, a história ao ser contada, você percebia que não tinha muita bromação. Às vezes a dificuldade de você ler um livro quando você é jovem, você pega, sei lá, Escravizaura, que é um livro que a primeira página é cheia de palavras desconhecidas e tal, você vai lendo assim, e você percebe que tem um certo exibicionismo do autor em relação à história e tal, que ele quer mostrar o maior domínio possível da língua portuguesa e tudo mais e tal. E o Graciliano não tem isso, ele é absolutamente sem frescura, ele é seco, direto. É de uma simplicidade, de uma genialidade, por isso mesmo. E ao mesmo tempo esse cara fez, para mim, a cena mais bonita da história da literatura brasileira, que é a morte da baleia. Assim, é uma coisa linda. E assim você vê como esse cara, que é um cara duro, seco, inclusive dizem que ele era muito... Assim, você lê sobre a biografia dele, ele era um cara até grosseirão, assim, e tal. Você lendo aquilo, a emoção que ele tira daquelas poucas palavras, assim, você fica realmente... Ali tem um escritor especial. Você vê que é talento mesmo. É talento puro. Então, assim, o fato dele ter aparecido para o Brasil, graças aos relatórios que ele fazia numa cidadezinha do interior e tal, e as pessoas descobrindo, gente, esse cara escreve muito bem. A partir dos relatórios dele, é a prova cabal do talento dele. Não tem discussão, né? Sim. Eu acho genial mesmo. E vocês vão lançar na Bienal? Eu ainda não estou sabendo sobre, assim, a gente acabou de sair, então não faço ideia nem do... Acabou de sair. A gente não tem nem agenda ainda. Não tem noite de autógrafos, nada marcado ainda, mas deve ter. O Guazelli, né? Uhum. Ele mora onde? Em São Paulo? Ele mora em São Paulo, ele é gaúcho. É gaúcho? Uhum. A gente pensou hoje, mas não daria para trazê-lo porque ele não estava aqui. Mas eu acho que ele está lançando 4 livros ao mesmo tempo. Nossa, O Guazelli é meio workaholic, assim, ele tem os projetos dele são todos imensos. Uma baleia. A baleia em questão, né? O personagem muito bom. É um personagem ótimo, é um cachorro. Mas o desenho dele é muito interessante, também é seco, né? O objetivo. Sim, ele combina, né? Combina. Na verdade, o Guazelli ele é muito versátil, ele consegue fazer coisas super detalhadas e também ele se dá muito bem quando ele resolve só fazer basicamente coisas que parecem de bolsos, assim. Ele é muito bom, assim, ele é... E assim, ele tem projetos enormes, assim, está sempre envolvido em muita coisa. Então ele lança 4 livros por vez. Talvez a gente nem se encontre para fazer o lançamento. Juntos, está sempre né? ocupado. Mas é incrível mesmo. Mas muito bom. Você pretende fazer outros?
Dele. Se tiver encomenda, eu tenho muito trabalho como roteirista, eu quase nunca tenho tempo. Assim, por acaso, eu tava no hiato de trabalho, e aí, quando chegou, acho que, claro. E assim... Te pegou pronto, né? Sim, Te pegou ali disponível. Disponível, talvez, não, mas eu acho que mesmo se eu tivesse agenda lotada, eu abri um espaço para esse projeto, porque eu gosto muito da ideia. O Nelson Rodrigues, mesma coisa. Quando chegaram os trabalhos do Nelson Rodrigues para fazer a adaptação, eu também olhei minha agenda, abri um espacinho assim, joguei ele dentro, porque precisava ser o cara. Tem hora que não dá também para não fazer, né? Não, é porque... A hora é aquela. Você gosta da ideia de estar envolvido num projeto desse, você gosta que seu nome seja associado, assim, você gosta que no cantinho da Graciliano Ramos está no cantinho tá o seu nome ali, eu acho que só isso já para mim é uma felicidade. Nem é tão no cantinho assim, não ficou bom. Não, o destaque tá bom, não tá ruim não, olha aqui. Tá bem bom. Parabéns, ficou bom mesmo. Mas tem que abrir para mostrar. Tá certo. Eu vou encerrar esse bloco com uma música que a gente ficou devendo ontem. Ontem a Adriana Calcanhoto esteve aqui e falando de Loucura, que é o CD que ela canta, Lupicínio Rodrigues. Mas essa música, essa faixa especialmente, Cenário de Manhã,